a conhecer mais e mais o caráter do nosso Deus, que nos ajuda a compreender a vontade soberana do nosso Deus. Então, que haja este entendimento, este apreço, este desejo de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 18. Mateus capítulo 18, versículo 21. Vamos até o versículo de número 33. Ele diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contestaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, santos? Amém. Então, esse texto, que meus irmãos já conseguiram ter a percepção, trata sobre o perdão, e o nosso estudo hoje, a nossa reflexão, é mesmo em torno da doutrina bíblica do perdão. É um ensino bíblico, os irmãos já leram tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos encontrar esse ensino em toda a Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que é um ensino simples e muito claro em toda a Bíblia, mas é muito difícil na prática. Às vezes nós temos amargura, temos dificuldade de liberar o perdão, não porque talvez não tenhamos conhecimento de que Cristo nos ensinou para que perdoemos aqueles que nos ferem, aqueles que falham para conosco, etc, etc. Mas nós temos esse mesmo conhecimento, mas o problema da carne, o problema do coração humano, em liberar o perdão, em fazer as pazes, essa é que é uma grande dificuldade. Então, irmãos, para nós, portanto, compreendemos com um pouco mais de clareza esse mandamento, precisamos analisar esse estudo, essa doutrina bíblica, com base naquilo que é o seu contexto um pouco mais geral. Os irmãos sabem a doutrina do Evangelho, e essa doutrina parte do começo. No começo, os irmãos sabem, conforme a palavra do Senhor nos orienta, que o Senhor criou os céus e a terra de maneira perfeita. Tudo quanto Deus fez era bom. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança do seu Criador. O homem, antes da queda, nesse caso Adão e Eva, eles eram perfeitos, eles eram sem pecado, sem dolo. A natureza deles era tendente para o bem, eles eram amigos de Deus.
eles estavam, portanto, inclinados ao Criador. E aquele casal, como os irmãos se lembram lá no livro de Gênesis, lhes foi dada uma orientação por Deus para que eles comecem de maneira livre toda a árvore que tivesse no jardim do Éden, porém, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles não deverão comer daquela árvore que Deus proibiu para que eles não comessem. E nós conhecemos a história, sabemos que nossos primeiros pais, Adão e Eva, não foram obedientes, não foram fiéis ao mandamento de Deus. Eles pecaram contra o Senhor, desobedeceram à lei de Deus, e fruto dessa desobediência, nós vemos na Escritura inúmeras consequências que veio contra aquele casal. Consequências gravíssimas. Eles morreram espiritualmente, a posterior veio a morte física. Nós sabemos que a terra foi amaldiçoada, os homens foram amaldiçoados, os descendentes desse mesmo casal também foram amaldiçoados pela natureza pecaminosa, que nós chamamos, de acordo com a teologia, como a natureza pecaminosa, né? O pecado original. Esse pecado original, nós sabemos que nós herdamos dos nossos primeiros pais, a doutrina da hereditariedade do pecado. Então, por natureza, o homem nasce mal, por natureza, o homem nasce pecador, sobre condenação, por conta da sua natureza, primeiro, pecaminosa, que ele inclina para o mal. Por isso, os irmãos notam, é mais fácil você ensinar uma criança a ofender, a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que é contra o caráter do Criador, do que ensiná-lo as virtudes, ensiná-lo a generosidade, a obediência, o respeito, o amor ao próximo. Por isso que nós precisamos, desde muito cedo, disciplinar os mais novos para reduzir um pouco a carga de rebelião, de pecado e de desobediência que há no coração das crianças. Então, irmão, você nota em toda a história bíblica, começamos primeiro com Adão e Eva, quando pecam contra o Senhor, e aquilo trouxe graves consequências. A posterior vemos as consequências, o impacto do pecado na vida de Caim, quando ele mata o seu irmão Abel pelo ódio, pelo rancor, pela amargura e pela inveja que ele tem em seu coração e sua alma pelo seu irmão Abel. Então Caim apedrejou Abel. Então você começa a analisar já, irmãos, desde o Gênesis, o progresso do pecado, quanto mais tempo vai se passando, para você ver o nível de maldade crescendo, a depravação total, níveis gritantes de depravação. E dentro desse todo contexto, amados irmãos, nós sabemos que o pecado trouxe esse desequilíbrio moral, trouxe esse desequilíbrio espiritual aos seres humanos. Por isso que o homem não consegue fazer o bem e nunca pecar. Até mesmo aqueles que foram fiéis, aqueles muito mais próximos de Deus, a exemplo de Davi, a exemplo de Abraão, a exemplo de outros homens do Senhor dentro da história bíblica, houve falhas para daqueles homens. Em alguns momentos eles caíram em certas transgressões. Em alguns momentos eles pecaram contra o seu Criador. Eram homens santos, eram homens piedosos. Mas o pecado é tão grande, amados irmãos, é tão terrível, que até mesmo homens como Davi, alguém que tinha uma grande sabedoria como Salomão, os irmãos conhecem a história triste, a história infeliz, a história dolorosa de Salomão. Acabou muito mal. Na sua velhice, ele se entregou à idolatria, ele abraçou o politeísmo, a adoração a vários deuses. Ninguém um dia pensou, lendo simplesmente Samuel, lendo simplesmente o livro de Reis, a primeira de Reis, quando você lê o início da história de Salomão, não pensávamos nós que um dia aquele homem terminaria conforme ele terminou. Mas o pecado é muito perigoso, irmãos. O pecado é extremamente grave. Ainda que você seja muito santo, muito reto, muito íntegro, alguém que ama, estás num nível de amor fraterno, estás num nível de amor ao próximo, tão elevado, mas tão elevado, não vai tardar para um e outro momento de tu não vigiares, de tu não estares alerta, a cometeres um pecado contra o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que não há homem que faça o bem e nunca peque. E Paulo também diz que devemos mortificar o nosso velho homem. Quando nós, amados irmãos, vamos, por exemplo, no livro de Romanos capítulo 7, dentro do livro de Romanos 7 eu interpreto de acordo com a interpretação clássica, que é a luta de um cristão contra o pecado. Ou seja, é um texto que mostra o processo da santificação progressiva. Os irmãos conhecem Romanos 7. Nós vemos a luta, a batalha, a grande guerra interna que aquele homem enfrentava. Ele dizia que o bem que eu quero fazer não faço.
O mal que eu não quero cometer, o mal que eu não quero cometer, acabo cometendo. Ele diz que miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Depois ele diz que graças a Deus por Jesus Cristo. Então você vê uma luta interior. Uma luta muito grande em fazer o bem, em fazer aquilo que é correto e etc. Então você vê que o homem do Romanos 7, ele entende que a lei é boa, o mandamento é bom. Mas porém em mim, existe essa luta do velho homem em mim que milita contra o meu homem interior para o erro, para o pecado e etc, etc. Então você nota, irmão, você analisa em todo o texto, em todo o percurso histórico, por exemplo, o Salmo 101, também a luta de Davi contra o pecado. É um homem lutando contra o pecado, confessando a Deus os seus pecados, dizendo claramente a Deus: Senhor, contra ti somente pequei e fiz aquilo que é mal. Ninguém um dia, amados irmãos, talvez pensaria, imaginaria um homem como Davi se entregar a tamanha loucura que ele havia cometido. Então nós notamos em toda a Sagrada Escritura, por exemplo, Gênesis assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Veja, irmãos, o que Deus viu quando o pecado entrou na terra: uma depravação total, uma inclinação para o mal. A imaginação do homem era má continuamente. Havia uma constância em fazer aquilo que é errado. Por exemplo, os irmãos que me ouvem aqui, para talvez não ser muito teórico, cada um que sabe, aquele que tem certeza que é um cristão verdadeiro, que é um cristão sincero. Eu penso que os irmãos entendem, os irmãos sabem as lutas internas, vossas batalhas espirituais que você vai enfrentando. O que significa, portanto, irmãos, mesmo nós sendo cristãos, ainda somos passíveis a errar. Somos passíveis a errar contra Deus, a errar contra nossos irmãos, a errar contra nossos pais, a errar contra nossos amigos, a errar contra nossos colegas de trabalho e assim sucessivamente. Sou um fariseu, sou um legalista, sou um hipócrita que diz que eu não erro contra ninguém. Mas o ensino de Cristo, amados irmãos, ele mostra a possibilidade latente e clara do homem pecar contra outro homem, do irmão pecar contra outro irmão. Porque Cristo parte do pressuposto de desde que o pecado entrou na face da terra, lamentavelmente, o homem já nunca foi mais o mesmo. O homem não conseguiu viver de maneira perfeita e íntegra aqui neste mundo. E isso vai acontecer, amados irmãos, no dia da perfeição, quando Cristo vir buscar a sua igreja, e naquele grande dia o seu povo será revestido por aquele corpo glorificado, aquele corpo santificado em Cristo Jesus de maneira definitiva. Então lá já não haverá possibilidade de pecar, porque nós seremos parecidos com Cristo. Já não haverá necessidade de pecar. Mas a ideia que eu queria trazer primeiramente é essa, que estava tudo bem no começo. No começo não haverá necessidade de perdão, não haverá necessidade de certas questões a nível pessoal e a nível do homem para com o Senhor, porque não havia pecado. Adão e Eva não haviam um pecado contra Deus. E entre eles também não havia nenhum tipo de lacuna de uns para com os outros. Era um casal perfeito, havia santidade pura. Eles eram casais perfeitos, sem pecado, conforme a palavra do Senhor nos orienta. Mas quando eles pecam contra o Senhor, então isso faz com que toda a sua descendência, todos os descendentes de Adão e Eva, nascem com essa maldição, que é o pecado. É o pecado que faz com que haja guerra no mundo. É o pecado que faz com que haja uma grande desigualdade social no mundo. Enquanto há pessoas que vivem como bilionários, mas a maior parte está numa miséria extrema. É o pecado, irmãos, que faz com que o filho mata o pai mata o filho. É o pecado que, na verdade, tem trago todas essas doenças que nós temos visto aqui nesta terra, toda essa calamidade na esfera terrestre, e os grandes desafios que há no meio ambiente, por parte dos animais e não só. Isso é o impacto, é o estrago que o pecado trouxe na natureza e nos seres humanos. Quando os irmãos lerem lá em Gênesis 3, você vai notar Deus amaldiçoar: maldita és tu, ó serpente, maldita és tu, ó mulher. É o pecado que vem fazendo com que muitas mulheres morram na sala de parto, por conta de um parto. É o pecado, irmãos, que faz com que as mulheres sentem aquela dor intensa no momento de dar à luz. É o pecado que faz com que o ganha-pau seja tão doloroso, tão espinhoso, né, conforme está escrito. Por conta do teu pecado, você vai comer com muito suor, e a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, será difícil sustentar a família, etc, etc. Mas nós sabemos, amados irmãos, que este pecado é derrubado, portanto, ele é derrubado na cruz de Cristo. Então, ainda que haja
esse adentramento, essa entrada do pecado à face da terra, em Cristo Jesus, nós entendemos com muita clareza que Cristo venceu o pecado naquela cruz. Cristo Jesus pagou a dívida dos pecados do seu povo naquela cruz. E nesse processo todo, amados irmãos, quando Cristo nos chama para a nova família, para a nova vida nele, então aí nós somos introduzidos a termos uma nova natureza, a regeneração ou a natureza espiritual. Porém, ainda estamos num corpo afetado pelas manchas do pecado, que a Bíblia chama como o velho homem. É o velho homem que cria inveja do irmão. É o velho homem que faz com que você faça a fofoca do irmão. Este velho homem que faz com que você cria grande ódio e amargura na tua alma contra alguém que te feriu. O velho homem que faz com que você não tenha um equilíbrio na área sexual e constantemente tu lutarás para manter uma integridade, uma pureza sexual e etc, etc. Então você nota que essa luta, essa guerra entre o homem espiritual e o homem carnal, conforme está lá em Gálatas capítulo número 5, ele diz que a carne, a palavra carne nesse contexto significa natureza pecaminosa. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Então ele mostra que existe uma luta interior, uma luta entre a nova natureza em Cristo e uma luta a essa natureza carnal ou adâmica que ainda existe em nós. Porém, aquela natureza que for alimentada, que for, portanto, nutrida pelos meios de graça, certamente há de sobrepujar contra o pecado, como Cristo diz, para que nós viemos a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Ou seja, vigiar e orar para não pecar. Então, irmãos, esse é um breve contexto que eu queria trazer à igreja, de tal modo que entendamos sobre a razão, a origem desta ordem de Cristo. Por que Cristo teve que mandar aos seus discípulos, aos seus seguidores, a perdoarem, a liberar o perdão, a tirar a culpa, a inocentar alguém que te feriu, que te machucou, que pecou contra ti? Porque Cristo sabia muito bem que nesta esfera terrestre, nesse mundo na qual nós estamos inseridos, ainda mesmo o melhor dos cristãos, o melhor dos discípulos, cedo ou tarde vai errar. Cedo ou tarde vai errar contra Deus ou contra os irmãos. E ele mesmo foi exemplo disso. Cristo, amados irmãos, quando se entregou naquela cruz, vocês conseguem notar o modo como Cristo liberou perdão aos israelitas. Os irmãos sabem a história, em que ele ora para que Deus não imputasse aquele pecado aos israelitas. Ele diz que, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Cristo lhes perdoou. E não bastante a isso, meus irmãos, Cristo não ensina algo que ele próprio não colocava em prática. Ele estava num contexto extremamente complexo. Nós entendemos que o trabalho sujo que os fariseus, os escribas, a população toda fez para matar, destruir a Cristo foi desonesto, foi algo injusto. Eles inventaram o pecado contra a pessoa de Cristo. Sabemos que no final de tudo havia um propósito maior que Deus tinha para com a morte de Cristo. Mas não anula o pecado daquela população, não anula o pecado dos escribas, não anula o pecado do povo de Israel contra o mestre. Mentiram contra Cristo, difamaram Cristo, caluniaram, cometeram todo tipo de injustiça contra o Senhor Jesus. E Cristo sabia que aquele povo decidiu liberar um assassino, um grande criminoso que foi Barrabás, e ao mesmo tempo decidiram voluntariamente assassinar, crucificar um homem inocente que é Cristo. É um grande erro, é um grande pecado que aquele povo cometeu contra Cristo. Mas o mestre disse com muita clareza a Deus: Pai, perdoa eles. Por outras palavras, não imputa a eles esse pecado, não lhes atribui esse pecado. É bem interessante esse texto, irmão, e é um texto que me levou a refletir muito sobre a ideia do perdão sem a necessidade de um arrependimento genuíno por parte do ofensor. É um elemento também que me levou a refletir muito, porque eu não vejo naquele texto, por exemplo, os israelitas pedirem perdão a Cristo. Mostrando com essa passagem que é possível também liberar o perdão, sem mesmo antes a pessoa vir te pedir perdão. Conforme muitos têm dito, Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Eu libero o perdão. Eu não vou criar mágoa na minha alma, no meu coração, contra o fulano ou contra ciclano. Ainda que ele não venha me pedir perdão, mas eu não vou criar ódio, rancor no meu coração. Eu não vou, portanto,
levar isso às últimas consequências, até mesmo que isso venha me enfermar por dentro. Então é possível, irmão, nesse exemplo, assim como também no exemplo de Estevão, nós liberar perdão sem que a pessoa venha apresentar o arrependimento genuíno. É muito possível. Então há duas possibilidades. A possibilidade mais comum é que nós devemos sempre liberar perdão àquele que vem até nós pedindo perdão. Jamais devemos cerrar o perdão ao nosso próximo. A outra possibilidade é que o cristão deve ter a predisposição natural na alma, no coração, de perdoar aquele que lhe ofende, de perdoar aquele que lhe fere, jamais criar rancor, ódio, amargura no coração contra alguém que pecou contra ele. Então já temos aqui, amados irmãos, dois caminhos sobre as possibilidades de nós perdoar ou liberar perdão a alguém, pautando não numa primeira instância no ensino como tal, mas nesse exemplo de Cristo. Esse é um exemplo do nosso mestre. E não bastante a isso, irmãos, o que dizer da doutrina bíblica da redenção, que é o centro da Bíblia Sagrada, a doutrina da redenção. Redimir significa salvar, significa perdoar, tornar alguém aceitável diante do Criador. Dentro da doutrina da redenção, entra como consequência dessa mesma doutrina ou deste ensino, a doutrina do perdão. Deus nos perdoou, Cristo nos perdoou, Cristo morreu por nós, perdoa-se uns aos outros, assim como também Cristo nos perdoou. Vejamos, irmãos, que Paulo usa o exemplo da doutrina da justificação pela fé somente para aplicar às igrejas de Cristo, mostrando, vejam aonde que Deus vos tirou. Vejam o nível de pecado, de culpa, de condenação que Deus, portanto, tirou entre vós. Por outras palavras, analisam a vossa história. Analisam o vosso histórico sombrio no pecado. Por outras palavras, conta a quantidade de pecado que vocês já cometeram contra o Criador dos céus e da terra, contra um Deus santo, justo e amoroso, contra um Deus bom. Então, um cristão verdadeiro olharia para si mesmo e ele diria, eu sou pobre de espírito, eu sou miserável diante do Senhor, eu pequei contra o Senhor. Espiritualmente falando, não tenho nada que possa comprar o meu perdão diante de Deus. Como está escrito, né? A redenção da alma é caríssima e ninguém pode comprar. Ele está pegando o histórico de que nós pecamos contra o Senhor, nós ofendemos ao Criador, nós transgredimos a lei de Deus, nós ofendemos o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Então, amados irmãos, dentro desse contexto todo, nós conseguimos entender que a medida, a base, o padrão bíblico do perdão é a doutrina da justificação somente pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus nós fomos perdoados, fomos justificados, fomos, portanto, reconciliados, tudo gratuitamente. O salmista já disse, né, que a redenção da alma é caríssima, ninguém pode comprar, ninguém pode pagar o seu perdão. Então, dentro dessa história, irmão, você e eu, nós sabemos que já pecamos muito contra o Senhor na nossa vida no mundo. E quanto mais nós olhamos para Deus, mais nós teremos ciência e conhecimento da gravidade da nossa vida no pecado, da gravidade das ofensas que nós cometemos contra um Deus Todo-Poderoso. E a justiça de Deus demanda que todo pecador seja punido, seja sentenciado por Deus, vá diretamente ao inferno. Mas Deus olhou para nós, Deus contemplou a nossa miséria, contemplou a nossa incapacidade de nos auto-justificar diante dele. Ele olhou a nossa miséria, a nossa desgraça, a nossa ruína total. É uma ruína total. E ele teve muita compaixão e muito amor, muitíssimo amor. Um amor expressivo, um amor absoluto, um amor, amados irmãos, incalculável. E este amor de Deus o levou a entregar o seu bem mais precioso, que é o seu único Filho, Jesus Cristo. Porque Deus é justo, irmãos. E essa justiça de Deus demanda que uma vítima inocente seja, portanto, castigada, seja punida no lugar do ofensor. Ou seja, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse ensino, essa doutrina, parte do pressuposto para que Deus perdoe alguém, é necessário que a sua justiça, a sua santidade sejam satisfeitas. E para a satisfação dessa santidade, dessa justiça pura, imaculada, é necessário que alguém morra. Quem que tem que morrer? O culpado. Caso o culpado não morra, alguém inocente, puro, sem mácula, deve morrer no lugar deste culpado, para que
a justiça dessa vítima inocente seja imputada ao culpado e a culpa deste culpado seja imputada ao inocente. E no nosso contexto, irmão, nossos pecados foram imputados a Cristo e a justiça de Cristo Deus atribuiu a nós. Então Deus nos vê como pessoas inocentes que foram perdoados, usando a linguagem paulina, alguém que pagou toda a dívida diante do tribunal supremo, do tribunal celestial, do tribunal divino. Quando o Senhor olha a todos nós, a linguagem bíblica que mostra que nós fomos inocentados naquela cruz. Nós nos apoiamos na justiça de Cristo, aquela justiça perfeita, santa, imaculada e imutável. E é sobre essa justiça, irmão e irmã, que eu te convido mais uma vez a reafirmares o teu compromisso de fé. Que cada um de nós, amados irmãos, dia após dia, esteja alicerçado, pautado, única e exclusivamente na justiça de Cristo para a sua salvação e para a sua justificação. Porque não temos outro caminho para encontrarmos justiça, perdão, reconciliação com o Criador, a não ser pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma obra, nenhum sacrifício espiritual, nenhuma indulgência, nenhum tipo, amados irmãos, de cerimônia religiosa nos possa tornar favorável, nos venha a tornar favorável diante do Criador, a não ser Cristo e somente Cristo. Então é isso, irmão, que eu queria trazer como pano de fundo, o nível e a grandeza de perdão que Deus operou no nosso meio, por meio de Cristo. Estamos aqui hoje a cultuar. Lá na tua casa você lê Bíblia. Hoje em dia você se considera como um cristão. Hoje em dia você é alguém que diz que ser servo de Deus e serva de Deus. Tudo isso é porque alguém um dia te perdoou. É porque alguém liberou o perdão. E esse alguém é Cristo Jesus, que nos perdoou de todos os nossos pecados. Então, meus irmãos, o texto que nós fazemos a leitura, e sobre essa doutrina que nós estaremos a trabalhar hoje, sobre a doutrina bíblica do arrependimento, aliás, do perdão, esse é um texto, irmãos, lembrai-vos que Mateus escreve esse livro para mostrar aos judeus, aos seres humanos no geral, que Cristo Jesus é o Messias, é aquele que, portanto, foi prometido pelas Escrituras e que esta mesma promessa se cumpriu de maneira definitiva. Ele cumpriu com as profecias, ele cumpriu, portanto, com tudo quanto estava escrito a respeito dele no Antigo Testamento. E ele também mostra no Evangelho, os ensinos de Cristo, as orientações, os mandamentos do Senhor Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores. E dentro do livro que nós acabamos de fazer a leitura, o Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 18, trabalha muito o conceito da humildade, trabalha o conceito do escândalo, do tropeço, para os irmãos que já leram, e também trabalha o conceito, portanto, da correção, do arrependimento mútuo, da disciplina entre os irmãos. O texto que nós temos lido, Mateus 18:15, onde Cristo trata sobre a resolução de problemas a nível interno, ou seja, a nível da igreja, quando ele diz que, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Veja, irmãos, antes do Senhor Jesus trabalhar a doutrina do perdão, que nós vamos chegar já lá, ele trabalha o ensino bíblico da necessidade de resolver os conflitos entre os irmãos. Ele parte do pressuposto de que o irmão vai pecar contra ti, de que em algum momento o irmão vai errar. E quando este irmão errar, você não pode repreender, corrigir o irmão de qualquer forma. Existe uma forma correta, uma forma bíblica, uma forma que é de acordo aos ensinamentos de Cristo, de corrigir, de aconselhar o irmão que cometeu um pecado e um erro. Que é qual? Se o teu irmão pecou contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Ou seja, o ensino de Cristo, irmãos, ele tem como pressuposto salvaguardar a integridade, salvaguardar a honra, salvaguardar então a reputação do irmão. Ou seja, visto o irmão errar um ponto, a ideia é que ainda não espalha, ainda não fala contra as pessoas. Por outras palavras, não faça ainda fofoca, o irmão fez isso, o irmão falou mais aquilo, não faça ainda isso. O primeiro passo, mantenha um silêncio, mantenha um equilíbrio, esteja um pouco mais calmo, se for possível, ora, e depois disso, senta com o irmão. E nessa sentada, você vai procurar apresentar a falha do irmão. Irmão, falhaste aí,
e de acordo com os ensinos de Cristo, isso é um erro, o irmão não pode fazer isso. Eu te convido, meu irmão, a se arrepender desse erro, desse pecado. O irmão vai ouvir atentamente, afinal, irmão, tem razão, eu pequei, não peço perdão. Bom, o irmão responderá, em nome de Jesus eu te perdoo. E nós perdoamos as pessoas mesmo em nome de Cristo. Então, aquilo fica entre os irmãos. A ideia é essa. É isso que Cristo ensina. E eu te pergunto, irmão, irmã, quando o irmão erra contra ti, será que você tem agido dessa forma? Será que tão logo viste o irmão errar, ou viste algo sobre o irmão, o primeiro passo que você toma é conversar só a sós com o irmão, ou então você é aquele que fala lá, fala acolá, fala no âmbito, fala não sei aonde, só depois é que vai sentar com o irmão. Não é isso que Cristo ensina. O ensino de Cristo, o irmão errou, o irmão pecou, não fala com ninguém, não faça ainda fofoca, se controla ao máximo, faça um grande esforço de você tratar primeiramente com o irmão. E Cristo depois diz, caso seja difícil resolver o problema entre os irmãos, então convida um irmão, outros irmãos, de preferência um irmão idôneo, um irmão que possa dar um bom conselho, para ajudar a resolver aquela mesma situação. De tal modo que toda a palavra seja confirmada e o irmão que cometeu um outro erro seja confrontado e ao mesmo tempo ele se arrependa dos seus erros. Irmãos, aqui só nesse versículo nós já conseguimos entender que temos errado muito. Só aqui, que talvez seria algo que envolve elementos externos, elementos que talvez não é necessariamente ainda a ver no coração do irmão, mas são elementos externos. De um irmão ter atitude, o irmão errou, senta com o irmão, senta com a irmã, aconselha, dá aquela palavra. É para o irmão errar ali da pular, não vou falar com ninguém, você já se arrependeu, já se resolveu, já fazemos as pazes. Então qual é a necessidade de publicar mais o meu pecado? Às vezes há pessoas que ficam muito tristes, irmão. Já nos deparamos com situações do gênero, em que o irmão teve um problema com um irmão, com uma irmã, e dentro daquele contexto ele já fazendo as pazes. Mas depois, aquele irmão ou aquela irmã ouve que a irmã fulana murmurou mais sobre o que você fizeste com ela numa outra irmã. O irmão fulano estava a murmurar mais com uma outra pessoa sobre um assunto que vocês já resolveram. Isso é errado, meus irmãos. Cristo não ensina isso. Mas se já resolveram, já fizeram as pazes, já perdoaram o irmão, e aquilo é algo interpessoal, não é algo público. Qual é a necessidade de continuares a murmurar de novo, a reclamares noutras pessoas? E por vezes nós nos perguntamos, será que o irmão ou a irmã perdoa mesmo de coração? Será que houve mesmo um perdão verdadeiro? Será que ela entendeu mesmo o ensino de Cristo, que quando o irmão era contra ti, vai você sozinho falar com aquela pessoa? E outra pergunta que às vezes também não se cala, será que este irmão ama mesmo de coração essa pessoa? Porque se talvez fosse alguém que ele ama de verdade, não teria murmurado, até não deveria relevar aquele erro. Mas como é alguém que talvez ele já tem por em contra ele, aquele erro vai viajando. O fulano é assim, o fulano fez isso, o fulano é mentiroso, não sei o que e tudo mais. Para que isso? Não é isso que Cristo ensina. Cristo ensina, o irmão errou, o irmão mentiu, o irmão falou mal, fez fofoca, mexeu em algo que não lhe era de respeito. Senta com o irmão no particular. Irmão, antes de tirar o é bom pedir. Irmão, aqui não seja dessa forma. Isso é importante, irmãos. Isso é extremamente crucial. Isso ajuda a manter a confiança mútua entre os irmãos. Nos ajuda a mantermos o bom testemunho dos amados irmãos. Porque há uns que não viram nenhum erro. Mas quando você começa a espalhar, todo mundo vai começar a olhar aquela pessoa com preconceito. Mas que Deus nos ajude a termos um espírito de ajuda, um espírito de reconciliação mútua. Então, irmãos, quando Cristo disse que se o teu irmão pecar contra ti, o apóstolo Pedro entendeu o que Cristo queria dizer, entendeu a seriedade do assunto, e ele faz uma pergunta assimétrica ao mestre: até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu vou lhe perdoar? Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu queria aqui trabalhar com os irmãos é o conceito bíblico de perdão. Ou seja, o que significa então perdão? O que é o perdão? O que significa perdoar?
Nós ouvimos muito na Bíblia, perdão, se você não perdoar os homens, eu também não hei de te perdoar. Então vamos tentar trabalhar um pouco a definição bíblica sobre perdão. Amados irmãos, a palavra perdão significa é o ato ou é a ação voluntária, intencional e consciente de renunciar ao ressentimento, a vingança e a cobrança da dívida moral causada por uma ofensa, concedendo graça ao pecador, assim como Cristo concede graça a todos aqueles que pecaram contra ele. Repito, o perdão é o ato voluntário ou intencional e consciente de renunciar ao ressentimento, à vingança e à cobrança da dívida moral causada por uma ofensa, concedendo graça ao pecador ou ao ofensor, ao culpado, assim como Deus concede graça ao ser humano em Cristo. Os dicionários oferecem essa definição e eu vejo que é muito precisa, com base nos ensinamentos de Cristo, Calvino, Martinho Lutero, Zwingli, Beza. Todos eles também trabalham o conceito do perdão como a ideia de tirar a culpa, de inocentar alguém, a ideia, portanto, de tornar alguém favorável. Eles dizem que o perdão está intrinsecamente ligado com esse conceito de tirar a culpa, etc, etc. Então, reiteramos, amados, mas explicamos um pouco esse conceito. O que significa, então, este conceito bíblico? Ato voluntário e consciente de renunciar ao ressentimento. A ideia aqui do ressentimento está ligado com amargura, está ligado com sentimento de rancor, portanto, tem um termo talvez um pouco mais imaginativo, um pouco mais ilustrativo que nós usaríamos aqui, é tirar a raiva, o desgosto, né? E etc, etc. Porque os irmãos sabem, se alguém errar contra ti, no nosso contexto, para não falar que estou com raiva, nós usamos muito a linguagem, estou triste, né? A irmã, para você comete um erro, eu estou muito triste contigo. A ideia aqui tipo de tristeza significa essencialmente eu estou com ressentimento, estou aborrecido contigo, meu irmão. Por quê? Porque você me falaste mal, me fizeste fofoca, foste desonesto para comigo, etc, etc. Não me trataste conforme deveria me tratar, me desprezaste, você me usou, você me distratou de maneira muito inadequada. Então, mas é um ato voluntário. O que significa, portanto, irmão, que como crente, como cristão, não deveria ser uma obrigação. Não deveria ser na marra, na corrente, irmão, tem que perdoar, irmão, tem que liberar perdão. Não deveria ser assim. Porque um cristão entendeu o ensino de Cristo e ele sabe que assim como Cristo me perdoou, eu também devo perdoar os irmãos. Eu devo tirar todo o rancor, toda a raiva, todo o descontentamento que eu tenho contra o povo de Deus. A ideia que é essa, é o ato voluntário, consciente, intencional. É você parar na tua casa, refletir. Não estamos aqui, mas irmãos, a trabalhar numa primeira instância o conceito de paixão. Temos esse tipo de perdão, eu te perdoo, mas não quero ser mais teu amigo. Eu já te perdoei, mas não quero mais falar contigo. Esse é um certo tipo de perdão sentimentalista, superficial e antibíblico. Mas o conceito bíblico de perdão é uma ação voluntária, consciente de quê? De renunciar. Aí os irmãos já sabem, de renunciar, resetar, formatar, começar do zero, fazer as pazes, tirar a culpa. Então esse ato voluntário de você remover, né, de você tirar, portanto, o ódio do coração, você sentares em tua casa e conscientemente, de maneira racional, de maneira intelectual, de maneira precisa e muito bem acabada, renunciar a todo tipo de ressentimento, de amargura na alma. É muito sério isso, irmãos. Principalmente quando nós fomos muito feridos. Existem pessoas, amados irmãos, que já foram tão feridos, tão magoados, que por vezes lhes é muito difícil liberar perdão nisso. E nós temos visto, amados irmãos, que é muito difícil as pessoas renunciarem o ódio, a raiva e o ressentimento no coração
tirar as culpas, fazer as pazes, principalmente quando existe pecado de adultério, pecado de homicídio, pecado de alguém que te deveu muito dinheiro e fugiu, pecado de alguém que te mentiu muito. Quando você descobre, é extremamente difícil tirar isso do coração. Há muitos casos que os irmãos têm notado, por exemplo, de certas pessoas que descobriram que lhes traíram. E há pessoas que ficam tão magoadas com isso, tão doentes na alma, que você nota, desde o dia que aquela pessoa ouviu que lhe traíram, até os dias posteriores, você começa a notar uma decadência no semblante, uma decadência no corpo, uma decadência corpórea, uma decadência naquilo que é importante, a expressão facial. Você nota que o Flávio, desde que a mulher lhe traiu, já não tem mais a mesma alegria. Criou um ódio, criou uma tristeza na alma tão grande. Mas não é fácil perdoar essas questões, irmão. Às vezes, há pecados que é muito mais fácil. O irmão te pisou e para te pedir uma desculpa, isso aí, irmão, sem problema, o sapato depois eu vou lavar. Estás numa atividade, cai uma Coca-Cola na tua bata, a pessoa te pede para peço perdão, não foi algo assim grave para você, não, sem problema, chegar em casa, mete no ombro, na lixívia, aquele lixo sai. Mas existem pecados, irmão, existem falhas que as pessoas vão cometer contra nós e nós vamos cometer contra pessoas, que é muito difícil. Temos, por exemplo, aquelas mulheres que casaram com homens que tiveram um péssimo caráter. Isso acontece muito no nosso contexto. Batia na mulher, lhe tratava mal, toda ela lhe abandona, não dorme em casa. Primeiro filho não deu a devida atenção, segundo, terceiro, quarto, quinto filho não deu o devido tratamento. Maltrata, destrói, então você nota que aquilo fere a pessoa. E a pessoa que tem muito trauma, muita ferida na alma, dado aos grandes castigos, aos grandes tortura e desonestidade que cometeram contra eles. E não bastante a isso, depois você chega numa certa idade, ou uma doença te acomete, vamos ver para o próprio varão te deixou, só vais ouvir no estúdio que está com outra mulher. Isso tem levado muita gente, amados irmãos, a uma dor, a uma tristeza tão grande. E muitas, são poucas dessas pessoas que disseram que eu não guardo amargura, não guardo ódio, não guardo rancor, não tenho ressentimento pelo fulano. Então, uma dia que se eu lhe visse, tivesse a possibilidade de lhe envenenar ou de lhe matar ou lhe matar, porque eu tenho tanto ódio, porque ele me abandonou sozinha. Ele me abandonou quando eu tive num momento mais difícil, me abandonou com as crianças. E um dia talvez aquela pessoa aparece, dizer, pai, eu peço perdão, dar-lhe acolá por tudo que eu fiz, etc, etc. E vai lhe perguntar, você me perdoa por isso? Muita gente tem dificuldade de perdoar esse tipo de situação. Muita gente tem muita dificuldade. É pesado, irmãos. Talvez você também tenha essa dificuldade. Então, o perdão é o ato voluntário e consciente de renunciar ao ressentimento, à vingança e à cobrança da dívida moral causado por um pecado ou por uma ofensa contra nós, concedendo graça ao ofensor. Então, irmãos, como nós dissemos, de maneira assim muito resumida, o conceito bíblico de perdão está intrinsecamente ligado com o ato de remover a culpa ao ofensor, de tornar inocente aquele que nos feriu, de quitar a dívida daquele que nos deveu por meio de uma ação dolosa e pecaminosa contra nós. Espero, irmãos, que essa breve definição esteja calcada em nossos corações, em nossas mentes, para assim podermos avançar naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esse mesmo assunto. Vamos só em Efésios capítulo número 4. Aqui em Efésios o apóstolo Paulo diz algo sobre o perdão. Efésios capítulo 4, verso de número 32.
Ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amados irmãos, vejamos que o apóstolo Paulo, ele dá aqui um imperativo. Antes, sede, ou seja, sejam unânimes uns para com os outros. Ele aqui está ordenando, a mandar a igreja de Éfeso, aos cristãos que estavam naquela cidade, a ter uma disposição contínua da alma de liberarem perdão. Então Paulo exige que os irmãos de Éfeso fossem unânimes uns para com os outros, benignos, tivessem aquela bondade na alma e no coração, de fazer o quê? De se perdoarem uns aos outros. E o modelo, a base, a definição que o apóstolo Paulo traz, a substância, a essência do perdão está diretamente em Cristo Jesus. Como ele diz, como também Deus os perdoou em Cristo. Esse é o padrão. Ele pede a igreja de Cristo que estava na cidade de Éfeso, antes sede benignos uns para com os outros. Misericordioso, a palavra misericórdia aqui é pena, né? É ter aquela pena, aquela compaixão na alma e no coração. Perdoando-vos uns aos outros. Amados irmãos, Paulo está partindo do pressuposto de que entre os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, na igreja de Cristo que estava em Éfeso, né? E muitas das vezes as igrejas se reuniam nas casas dos irmãos, etc. Mas já os irmãos de Éfeso, é para que eles se perdoassem uns aos outros. Por quê? Porque o irmão vai pecar. O irmão vai cometer um vacilo. O irmão vai errar. Mas a grande diferença entre um cristão e um ímpio é que um cristão leva uma vida de contínuo arrependimento. Sempre, mas sempre você notará isso num crente autêntico. Ele não vai te dizer com boca aberta, em alto e bom som, que eu não peco mais. Mas ele te dirá, eu levo uma vida contínua de arrependimento e de autoexame.